Vamos lá, presta atenção. Essa questão aqui tem um detalhe que vocês precisam aprender, ok? Vou ler a questão toda e depois eu vou mostrar para vocês o detalhe. Parece uma questão difícil, mas quando você se liga no detalhe, você vai ver que é uma questão fácil. Essa é uma das questões mais fáceis que tem na prova. A diferença é perceber um detalhe específico. E vocês vão ver agora. E eu vou dizer para vocês quando é que vocês vão acionar esse lado do cérebro para, opa, eu tenho que fazer isso. Vamos lá. Uma piscina, pode entrar, é dividida em deck molhado, região com profundidade de 40 centímetros, a área para nado, região com profundidade de 2 metros. Sabe-se que a pressão total na parte mais funda da piscina tem intensidade de 121.680 Pascal. Professor, está newtons metros quadrados. Como é que a gente pode ler isso também? Pascal, viu? Então vou ler Pascal para não ficar falando newtons metros quadrados, que dá mais trabalho. Liza e Gislaine perceberam que nesta piscina uma boia em forma de tucano flutuava com 65% do seu volume submerso, enquanto uma pessoa desconhecida a utilizava. Considerando a pressão atmosférica igual a esse valor aqui, e sendo o volume da boia igual a 0,16 metros cúbicos, é correto afirmar que o peso da pessoa vale aproximadamente, vamos lá, primeiramente, eu tenho que me atentar ao que a questão está pedindo. O que é que a questão está pedindo? Isso, o peso. O peso é um tipo de força, exatamente. O peso é um tipo de força, ok? Então, assim, a gente já sabe que a gente vai precisar, então, fazer o quê? Um diagrama de força. Entender quais são as forças que estão atuando nesse sistema. Primeiro, a gente já sabe, vamos voltar aqui para a boia. A gente já sabe que existe uma força aqui, né, que é o peso, não é isso? Dividir em dois o quê? Vamos lá, vamos passo a passo aqui. Daqui a pouco a gente vai ver se precisa dividir em 2 instantes. Então eu tenho um peso. E qual é a outra força que existe aqui, pessoal? Que a gente está estudando? Perfeito, empuxo. Então, sempre que eu tenho um objeto submerso, ou boiando sobre um líquido, eu vou ter uma força chamada empuxo. Meu anjo, você, olha para cá. Você, olha para aqui, meu amor. Viu? Então, eu vou ter aqui também, o empuxo. O empuxo no sentido oposto ao peso, né? Então, vamos calcular a força resultante aqui. Então, se eu fosse fazer o diagrama de força e calculasse a força resultante, né? A força resultante atuando sobre esse corpo seria o quê? Peso menos empuxo. Mas vem cá, do ponto de vista horizontal, eu digo que esse corpo está boiando. Se ele está boiando, ele está afundando? Não. Se ele está boiando, ele está subindo? Não. Então ele está parado, não é isso? Vamos dizer assim, em termo horizontal, ele não tem movimento. Então é por isso que eu posso dizer que essa força resultante aqui vai ser igual a zero. Porque a força resultante seria igual a massa vezes a aceleração seria zero. Então, isso implica que peso menos empuxo tem que ser igual a zero. Ou é a mesma coisa de dizer que peso é igual ao empuxo. Ok? Todo mundo entendeu isso? Então é só botar na cabeça. Se não quiser seguir esse caminho todo, lembrar. Todas as vezes que um corpo estiver boiando num problema de hidrostática, eu posso dizer que o peso vai ser igual ao empuxo. Ok? Então, pode entrar. Pode entrando. Gente, como é que calcula empuxo? Me falem aí. Densidade do fluido ou massa específica, né? Vezes gravidade, vezes
volume do fluido deslocado. Aí vamos fazer uma análise aqui, que aí eu vou dizer para vocês aquilo que eu falei. Qual é a sacada que eu tenho que ter nesse problema? Vamos fazer um checklist aqui. Vamos fazer um checklist aqui. Eu tenho volume, ó, ok. Eu tenho gravidade, ok. Está na instrução da questão lá em cima. Eu tenho densidade na questão? Não tem em momento nenhum a questão de densidade. Poxa, e agora o que é que eu vou fazer? Então, esse é aquele momento que eu digo para vocês, que é aquele detalhe, ó, vocês vão ativar o cérebro de vocês. Então, gente, vocês vão encontrar muito isso na vida de vocês quando estiver fazendo prova de Enem, prova, seja qualquer for a avaliação. Às vezes, vai parecer que o problema não tem solução, mas se eu estou precisando, veja, eu estou querendo o peso, tá vendo? E eu não tenho o quê? A densidade ou massa específica. Isso significa que eu vou precisar encontrar ela em uma outra equação. Então, todas as vezes que você tiver um problema e que tiver com duas variáveis, vocês podem ter certeza que vocês vão procurar em outra equação. Aí vocês devem estar se perguntando, e aí, professor, em que equação eu vou usar? A gente está falando aqui de empuxo. Mas a gente também estudou o quê? Sobre... Qual é o assunto que a gente está estudando? Hidrostática. E na hidrostática aparece o quê? Pressão. Então, gente, não é à toa que ele fala aqui, ó, pressão total, ó, pressão atmosférica, ok? Percebeu? Então, a gente vai usar agora o que a gente estudou sobre pressão. Então, tratando a parte de pressão do problema, a gente vai encontrar a variável que falta. Se ligou? E a própria questão dá o sinal. Por que ela está falando tanto de pressão? Eu percebo que aqui eu vou precisar da densidade, mas eu não encontro. Mas por que a questão está falando tanto de pressão? Então vamos lá. Então eu quero que vocês... Vou mudar a cor aqui Não, eu vou deixar em vermelho mesmo. Então diz assim, ó. Vamos reler a questão. Uma piscina é dividida em deck molhado, região com profundidade de 40 centímetros e área para nado, região com profundidade de 2 metros. Sabe-se que a pressão total na parte mais funda da piscina tem intensidade de 121.680. Ou seja, o que é que ele está dizendo, gente? Onde é a parte mais funda? Aqui ou aqui? 2 metros. Ou seja, então existe uma pressão total desse fundo, ok? Essa pressão total vai ser devida ao quê? Vamos lá. O que é que eu tenho acima desse ponto aqui? O que é que eu tenho aqui? Mas o que é que eu tenho aqui? Quem é que está causando essa pressão? O líquido, isso, né? Então eu já sei que a pressão total, ó, não tem água aqui em cima? Então a pressão total tem que ser devido o quê? Ao líquido, a pressão do líquido. E na questão a gente tem o quê? O que é que ele manda a gente considerar? Isso aqui é o quê? Atmosfera. Então vai ser a pressão do líquido mais a pressão atmosférica. Então a pressão total tem que ser igual à soma dessas pressões. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Então, gente, agora é só partir para o abraço. Já está tudo respondido aqui. Sabe por quê? Eu já poderia substituir aqui. Onde está a pressão total? Olha onde está a pressão atmosférica, né? Mas eu vou fazer passo a passo. Por quê? Pressão total é igual. Como é que calcula a pressão de um líquido? Massa específica vezes gravidade vezes o quê? Isso, altura, mais pressão ATM. Se liguem agora no que eu estava dizendo, gente, ó. Não, antes eu vou só fazer um checklist aqui e aí eu vou voltar. Vamos lá. A gente tem a pressão total na questão? Ok. A gente tem a pressão atmosférica? Ok, tem também. A gente tem a altura? Ok, tem também. A gente tem a gravidade?
Ok, tem também. Então, o que é que a gente pode encontrar aqui? Ou seja, vocês perceberam que recorrendo a outra equação, eu encontro a informação que falta para resolver isso aqui? Entendeu? Então, assim, o que é que vocês têm que aprender com essa questão? O objetivo dessa questão é ensinar a vocês que, às vezes, vocês vão precisar recorrer a uma outra equação para resolver um problema que é dado. É só isso. Esse é o detalhe da questão. Observe que não são contas difíceis. O único detalhe é perceber isso. Poxa, o cara não me deu a densidade. Ele me pediu uma força, mas não me deu a densidade. Aí eu vou para o lado de empuxo, interpretar a questão pelo lado do empuxo, mas quando eu vou resolver me falta a densidade. E agora eu fecho a prova e vou embora? Não, tenho que me ligar. Olha, ele me pediu a força. Ou seja, aí eu tenho que levar em consideração o impulso, tudo. Mas ele também falou de pressão na prova. Será que eu pensar agora a parte da pressão, eu não vou conseguir resolver a questão? E é isso, fazendo isso eu resolvo. Vejam agora aqui, ó, só vou substituir valores, gente. Só vou substituir. Então é isso que eu estou dizendo. É um problema que não é complicado. A única parte complicada desse problema é só se ligar nisso. E aí eu já estou dizendo para vocês, ok? Então vamos lá. A pressão total é 121.680. De onde eu sei disso, professor? Aqui, gente, ó. Pressão total, ok? Igual. A densidade eu não tenho. A gravidade é 10. A altura. Qual é a altura? Vou conferir se está tudo certo. Está em metro, então já vou botar aqui 2, né? Porque se tivesse centímetro, como na questão anterior, a gente ia ter que converter. Mas, qual é o valor da pressão atmosférica? 1,01 vezes 10 à quinta. Então, é a mesma coisa que colocar aqui, ó, esse valor. Beleza? Ok? Então, isso aqui vai fazer, eu vou fazer o seguinte, 121.680. Esse valor passa para o outro lado como? Exatamente, subtraindo. Ó. Igual a 2 vezes 10, 20. 20 vezes 1.000, 20.000. Quanto é que vai dar isso aqui? Faz alguém aí a conta na calculadora. 20.000. Aí, Will. Na outra questão eu falei que não dava esse valor, porque você falou 8.000 e... É porque eu estava pensando nessa. De memória eu já estava lembrando dessa questão que eu fiz. Ó. Então... Se eu voltar aqui, eu vou ter Mi igual a 20.680 dividido por 20. Simplifico aqui, né? Então, Mi vai ser igual a 2 dividido por 2 dá 1, baixo 0. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2, 4. Então, a densidade vai ser, ó... 134 mil, ou 1.034 mil quilogramos metros cúbicos. Parte para o abraço, galera. Parte para o abraço. Foi uma conta difícil de fazer? Não, não foi. Qual é o detalhe aqui? É perceber que eu vou ter que usar uma outra equação para. Então, parte para o abraço, galera. Como assim, professor, parte para o abraço? Vou retornar aqui, ó. Vou retornar para esse ponto e continuar agora. Peso vai ser igual a... Tem um detalhe. Densidade, quanto vale a densidade? 1034, perfeito. Gente, vezes gravidade que vale 10, vezes... Lembra? Aqui significa o que é isso aqui? Exatamente, fluido deslocado. Quanto de fluido foi deslocado? Perfeito, gente, 6,5%. Vamos voltar aqui no enunciado. Ó, a questão fala, ó, que apenas... 6,5% do fluido foi deslocado. Mas qual é o volume total? Então, eu vou calcular a porcentagem disso aqui. Então, vou colocar aqui o volume, 0,16, que é o volume total, e vou calcular a porcentagem do fluido deslocado. Ele disse que foi quanto? 6,5%, 6,5%, né? É só botar aqui, ó, multiplicar por 6,5%, dividido por... Pronto. Calculei a porcentagem. Ok? Então, é só fazer essa conta, ó. Pressão vai ser igual
Faz essa conta aí para mim na calculadora, alguém? Faz aí, eu te falo. 1034 vezes 10 vezes 0,16 vezes 6,5 deu quanto? Fala aí. Faz tudo aqui em cima logo, aqui em cima. Sem dividir por 100, sem dividir por 100. Faz aí 1034 vezes 10 vezes 0,16 vezes 6,5. 10.753,6 dividido por... Aí você volta duas vírgulas, né? Duas casas, por causa da divisão, volta a vírgula duas casas. Isso aqui vai me dizer que o peso vai ser igual a 107,536. Então, qual é o valor que vocês vão marcar aqui no gabarito? O valor mais próximo é o valor A, ok? Ó, então, eu sei que pressão vai ser igual a 107 newtons, ok? Então, percebeu qual é o detalhe dessa questão? O que essa questão tem que ensinar a vocês é isso. Vocês têm que saber, quando vocês estiverem resolvendo um problema e que aparecer duas variáveis onde você está querendo resolver, tenha certeza que você vai ter que usar uma outra equação. Mas a questão vai dizer, como nesse caso aqui ele disse que vocês têm que calcular a pressão, ok? Então nós temos mais uma questão gravada. E aí você que vai escutar depois, ó, curte, compartilha, segue, ativa o sininho e manda compartilha para o gato, cachorro, vizinho, irmão, para todo mundo. E parte para o abraço. Vamos lá, vou terminar aqui a gravação.